Já já mais análises dos nossos comentaristas. A gente segue falando agora do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que evita assegurar que Tarcísio de Freitas será o candidato à presidência escolhido por Jair Bolsonaro. Quem está acompanhando de perto, que está dizendo o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, é o Misael Manetti, já aqui conosco no Jornal Jovem Pan, vai trazer o que mais tem dito o Valdemar da Costa Neto, que tem repercutido, né? Misael Manetti, boa noite. Kobayashi, tá um caso de família da política brasileira, vou explicar por quê. Boa noite a você e para todo mundo que acompanha o Jornal Jovem Pan. Conversei agora há pouco com o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, que me disse o seguinte, que diferente de Eduardo Bolsonaro, ele respeita muito Jair Bolsonaro. Em outras palavras, ele falou diretamente para Eduardo Bolsonaro, diferente de você, eu respeito muito o seu pai. Como é que a gente chegou nessa declaração hoje? Agora eu vou em ordem cronológica. Mais cedo, em entrevista à Folha de São Paulo, Valdemar Costa Neto chamou Jair Bolsonaro de figura imprevisível e disse que ele não sabe quem ele indicaria à presidência. Questionado se ele indicaria outra pessoa a não ser Eduardo Bolsonaro, Valdemar Costa Neto respondeu o seguinte, que não acredito que ele brigue com o pai. Você acha que vai ajudar? Perdão, vou voltar. Ele disse o seguinte, Valdemar Costa Neto. Não acredito que ele brigue com o pai. Vai ajudar a matar o pai de vez? Ele falou nesse sentido, figurativo ou não. O que aconteceu depois? Uma reação por parte de Eduardo Bolsonaro. Ao jornal O Globo, ele respondeu, chamou de canalice isso que Valdemar Costa Neto disse. Também falou que aguarda desculpas públicas e que ele deve ter se confundido com as palavras. Pois bem, depois dessa situação, eu questionei Valdemar Costa Neto, de Eduardo Bolsonaro ter falado canalice em relação a ele, e aí Valdemar Costa Neto me respondeu o seguinte, canalice é xingar o próprio pai e pensar que tem votos. Os votos são do seu pai, não seus. Mas se o seu pai te escolher, vai ter o apoio do partido. Diferente de você, respeito muito seu pai. Então a gente tem aqui uma declaração direta do presidente, do líder mais alto do PL, falando que só vai abençoar, entre aspas, Eduardo Bolsonaro como figura para tentar a presidência da República se o pai dele, Jair Bolsonaro, escolhê-lo. Mas também teve essa declaração direta para Eduardo Bolsonaro falando que diferente dele, ele sim respeita Jair Bolsonaro. Ainda mais cedo, Valdemar Costa Neto também me disse que ele é a favor da anistia ampla. Ele não espera menos pena e prisão domiciliar para Bolsonaro. Para ele, Jair Bolsonaro é a única figura que pode concorrer às eleições em 2026. E para fazer essa alusão, ele pegou a situação do presidente Lula e também me escreveu o seguinte, você achou que o presidente Lula ia se candidatar quando estava preso? Então, ele está fazendo alusão direta ao passado. O presidente Lula ficou preso, mesmo assim conseguiu se candidatar, venceu as eleições e ele acredita que a mesma situação pode acontecer com o Bolsonaro. Ele não aceita essa ideia do Centrão de tentar pegar um outro candidato, como é o caso do governador Tarcísio de Freitas, que aparece como uma figura bastante importante caso Bolsonaro não consiga se eleger e consiga, por exemplo, ficar em prisão domiciliar com mais anos, ou melhor, com menos anos em casa, por exemplo, ou tentar alguma outra figura. Também me chamou a atenção hoje outra declaração de Valdemar Costa Neto, dizendo que Jair Bolsonaro podia indicar, por exemplo, o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Então são várias declarações acontecendo. Eu brinquei aí com todo respeito sobre um caso de família, porque a gente vê um ataque direto de Eduardo Bolsonaro com Valdemar Costa Neto, e a gente já viu Eduardo Bolsonaro também reagindo e criticando vários outros governadores, várias vezes o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e também os outros governadores de centro-direita que tentam a eleição para o Planalto no ano que vem. A gente vai continuar acompanhando esse alfinetar entre essas figuras políticas. Kobayashi? Seguiremos. Daqui a pouco o Misael Manetti volta com outras informações. Agora eu quero ouvir os nossos comentaristas. Vamos de lá para cá agora. Túlio, vou começar com você. É canalice para cá, canalice para lá. Nem parecem que são aliados, né? Valdemar e Eduardo Bolsonaro. E aí? Olha, Koba, eu vou citar aqui Clarice Lispector de novo. Já citei ontem, vou citar de novo. O óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar.
Qual é o óbvio nisso tudo? Parece que nem o PL mais quer alguém do clã Bolsonaro como possível candidato a presidente em 2026. Tá claro isso, tá evidente, né? Todo mundo de centro-direita quer um candidato menos ligado ao clã Bolsonaro, um candidato que possa ter menos rejeição. Fala-se em nome de Tarcísio, falam-se em outros governadores, mas o fato é que essa briga, essa disputa me parece que vai nesse sentido. E agora ela é turbinada por conta da discussão do PL da anistia. Por quê? Porque o PL da anistia possível e desejável é aquele que agrade Supremo Tribunal Federal, que atenda ao Centrão e, portanto, essa ala mais radical do bolsonarismo não é bem-vinda nesse momento. Só que a ala mais radical do bolsonarismo tem um interesse contrário, oposto. Ele quer, sim, acirrar essa disputa, quer o PL da anistia na sua versão mais ampla. É por essas e outras que o tempo e a paciência serão eternos beligerantes. Você, hein, Dora, como vê essa troca de farpas aí, públicas, inclusive, entre o presidente do partido e o filho do ex-presidente? Bom, primeiro que eu adorei a comparação do Misael, né? Total caso de família, não tem comparação melhor, barraco fortíssimo. Porque, gente, você sabe aquela história da casa onde falta pão? O que acontece lá? Todo mundo grita e ninguém tem razão, né? Que é exatamente o que está acontecendo agora. Depois daquela vitória de Pirro na aprovação da urgência da anistia, o PL e os mais radicais, os bolsonaristas, ficaram isolados. Eu compreendo que eles não podem abandonar do dia para a noite a bandeira deles. Então, estão falando umas coisas que são delirantes diante da realidade, né? Valdemar Costa Neto, por exemplo, está falando, por exemplo, em parar o Senado. Vou parar o Senado por causa da anistia. Gente, não tem, Valdemar Costa Neto vai parar o Senado coisíssima alguma. Aí o outro, Sósteres, também diz que não pode, tem que ser anistia ampla. O Eduardo faz essa presepada. É porque não tem jeito, estão completamente isolados. Porque quando realmente o centro se une, e no caso tem o apoio da esquerda, porque a esquerda se descolou da ideia, pelo menos de uma maneira majoritária, de não ter anistia, nenhum tipo de perdão, para essa coisa da tal da dosimetria das penas. E aí tem o centro e tem o centrão. Quando eu falo centrão, eu digo aquela direita mais civilizada, que não é a mais radicalizada. Então, tá difícil, o pessoal está isolado e politicamente é uma situação delicada, é uma corda bamba, porque ninguém pode pular do barco do dia para a noite, é assim que funciona, e aí precisam ficar fazendo esse ensaio de que não, unidos venceremos, só que não vencerão. Agora vamos ouvir o Cristiano Vilela. Cris, à medida em que Eduardo Bolsonaro, principalmente, vai ficando mais distante aqui da viabilidade eleitoral, da articulação política, da influência sobre os demais, ele tem se tornado um pouco mais agressivo. É um jeito que ele está encontrando de pressionar. Mas esse tipo de conduta não o isola ainda mais? Como é que você vê a situação do Eduardo Bolsonaro, principalmente, nessa treta toda? Eu vejo que sim. Eu vejo que Eduardo Bolsonaro, à medida que faz movimentos tão fortes, tão estridentes como esse, ele acaba se isolando, especialmente no momento em que ele se encontra fragilizado, ele é alvo de uma investigação, ele está fora do país, está em vias de poder perder o mandato parlamentar, inclusive. Então, eu vejo que, nesse momento, ele deveria ter um caminhar um pouco mais prudente, um pouco mais ao centro, procurando negociar para ampliar. Mas, nesse contexto político, fica muito evidenciado a força que esse segmento mais marcadamente de direita tem feito para marcar posição. Marcar posição e pensando, inclusive, na própria sobrevivência eleitoral, pensando, inclusive, na eleição de deputados. É importante jogar para a torcida, nesse momento, para esse segmento do eleitorado. Da mesma forma que para o segmento mais à esquerda também é importante seguir dizendo que a anistia nunca mais, não vai ser feito e tudo mais, quer dizer, criar esse contexto onde se joga para o seu eleitorado. Agora, ao final das contas, no frigir dos ovos, o que vai valer mesmo é o trabalho da maioria. E a maioria, o centro político, vai construindo uma saída que não é aquela saída desejada pela esquerda, muito menos a saída desejada pela direita.